Capítulo 1, Seção 10. Herodes Agripa, o perseguidor. Nas coisas humanas acontece frequentemente que, no exato momento em que se impõe uma mudança de orientação, certas circunstâncias estranhas à vontade provocam a decisão necessária e constrangem o espírito a romper com os processos antigos. É assim, por exemplo, que na vida das nações a política externa pesa sobre a política interna com uma força às vezes decisiva. Para a primitiva comunidade cristã, o difícil problema da escolha entre as duas tendências a que vimos aludindo dará um passo decisivo, porque os acontecimentos exteriores irão constrangê-la a preparar o futuro, na própria hora em que os alicerces do passado estarão a ponto de ruir. A perseguição desencadeada pelo incidente de Santo Estevão nunca tinha cessado completamente, oscilando entre períodos de calma e de recrudescimento. Sempre conturbaram mais ou menos os cristãos, tanto hebreus como helenistas. No ano 41, essa perseguição explodiu mais forte e mais sistemática por vontade de Herodes Agripa I, agora rei de Israel. Este equívoco personagem era filho de Aristóbulo e de Berenice, e neto de Herodes o Grande, e dessa Mariamne que o idumeu sanguinário amara, assassinara e depois pranteara. Seu pai fora uma das últimas vítimas do tirano. Educado na corte de Tibério, onde a sua vida de libertinagem, de escândalo e de dívidas tinha surpreendido um ambiente que, via de regra, não se escandalizava com facilidade, fora preso por ordem do velho imperador misantropo no ano 37, e tinha passado alguns meses na prisão. Mas, tendo pouco depois subido ao trono o seu companheiro de orgias Calígula, recebera o título de rei e as duas tetrarquias da Palestina, do norte, e depois da deposição de Herodes Antipas, também a Galiléia e a Pérea. Em 41, Cláudio assentara ainda a Judéia e a Samaria, reconstituindo para ele o reino herodiano. Desde a sua chegada a Jerusalém, esse libertino, que não era tolo, alardeou um grande zelo religioso com o fim de conquistar as boas graças do povo. Flávio Joséfo conta que, quando entrou na cidade, imolou vítimas em ação de graças sem esquecer nenhuma das prescrições da lei, e que depositou no recinto sagrado uma cadeia de ouro que lhe fora oferecida por Calígula, a qual pesava tanto quanto a de ferro com que Tibério lhe acorrentara as mãos reais. Talvez não se tratasse de mera astúcia política, porque a psicologia da dinastia herodiana se mostra sempre complexa. O Talmud refere que, celebrando a festa dos tabernáculos e lendo, conforme o costume dos anos sabáticos, o ano de 40 e 41 era um deles, o texto inteiro do Deuteronômio, e tendo chegado à passagem que diz: Tu não farás reinar sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, o semi-beduíno, o mestiço, de repente se sentira indigno de reinar sobre a nação santa, e derramara tantas lágrimas que o povo, comovido, protestara e o aclamara. Este zelo explica sua atitude para com os cristãos. Pela primeira vez, a perseguição tomou um caráter sistemático que nunca tivera anteriormente, já que as reações violentas à propaganda do Evangelho tinham sido apenas ocasionais. Herodes Agripa pôs-se a maltratar os membros da igreja. Matou a espada Tiago, irmão de João, no Atos 12, versículos 1 a 2. Trata-se do filho de Zebedeu, de quem tantas vezes se fala nos evangelhos. Pela primeira vez, um apóstolo, um dos 12, dava o seu testemunho de sangue. Eusébio, segundo Clemente de Alexandria, conta que esse martírio deu origem a um belo episódio, como tantos outros que ocorreram depois nos tempos heróicos das grandes perseguições. O denunciante Tiago, ao sustentar a acusação perante o tribunal, ficou de tal modo impressionada com a coragem do apóstolo que se converteu ali mesmo e se declarou cristão. Conduzido ao suplício com a sua vítima, suplicou-lhe que lhe perdoasse. Tiago refletiu um instante e disse: A paz seja contigo, e abraçou-o. O próprio Pedro também foi preso na mesma ocasião. A sua importância na comunidade devia ser notória, porque o rodearam na vigilância mais cuidadosa. Na prisão era guardado por 4 grupos de 4 soldados cada um, que se revezavam por turnos à espera de poderem julgá-lo logo que terminassem as festas da Páscoa. Mas Deus reservava o príncipe dos apóstolos para outras tarefas.
Na noite anterior ao dia fixado por Herodes para o seu julgamento, Pedro, amarrado com 2 correntes, dormia entre 2 soldados, enquanto outros 2 diante da porta guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor e a cela ficou inundada de luz. O anjo acordou Pedro. Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. Aturdido e pensando sonhar, Pedro depressa se viu do lado de fora, depois de ter passado a pesada porta de ferro que se abriu por si mesmo. Estava livre e o anjo o deixou. Após os momentos de reflexão e de ação de graças, o apóstolo correu ao longo das vielas noturnas e chegou à casa de Maria, mãe de Marcos, que ficava talvez, se nos lembrarmos dos incidentes da prisão de Cristo, na parte mais baixa da periferia da cidade, para os lados do Getsemane. Bateu à porta, uma criada de nome Rod veio ver quem era e, na sua alegria, quando reconheceu a voz do apóstolo, esqueceu-se de abrir a porta e correu a dar a notícia de que Pedro estava ali. Dentro de casa, havia um grupo de fiéis que oravam. O grito foi unânime. Estás louca. A serva insistiu. Então é o seu anjo. Repetiam todos. Entretanto, Pedro continuava a bater. Por fim, abriram-lhe a porta. Reconheceram-no e aclamaram-no. Com um gesto, o apóstolo impôs silêncio. O Senhor tinha o libertado milagrosamente e era preciso não deitar tudo a perder. Este capítulo dos Atos, capítulo 12, versículos 3 a 19, tão vivo e ágil, permite-nos colher muitos pormenores interessantes sobre a comunidade primitiva. Vemos reunida a pequena assembleia de fiéis, agrupados durante a noite para escaparem da polícia, com a esperança posta unicamente em Deus. Observamos a aparição do pequeno Marcos, que será companheiro de São Paulo e futuro evangelista. Verificamos que Pedro, uma vez em liberdade, ordena que previnam imediatamente Tiago e os irmãos, isso é, possivelmente o grupo dos anciãos congregados em torno do irmão do Senhor, como se tratasse de uma autoridade regular da comunidade. E por fim vem a narrativa, em tom irônico, da decepção de Herodes, ao saber que seu prisioneiro tinha desaparecido, e da morte do pequeno tirano, ferido por um anjo de Deus, ou, segundo Flávio Joséfo, atormentado por horríveis dores nas entranhas e entregando a alma com o corpo roído de vermes. Por que motivo e para que fins Deus libertou milagrosamente o seu servidor? Os Atos dizem-nos apenas que Pedro foi para outro lugar, mas a sequência da história cristã permite-nos compreender melhor o sentido do episódio. A palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Longe de amortecer a expansão da igreja, a perseguição de Herodes ajudou-a. Mais séria do que as precedentes, obrigou os cristãos a abandonarem a cidade santa e a irem procurar asilo em outros lugares. De um momento para o outro, a sementeira expande-se. Uma das comunidades cristãs do exterior vai abrigar grande número de fugitivos e assumir uma situação primordial. Antioquia, para onde, segundo a tradição, se dirigiu o próprio Pedro. Ora, Antioquia, cidade grega universalista por natureza, que substituiria Jerusalém como capital da nova fé, deveria forçosamente arrastar essa fé no sentido em que ela já era levada. Este fato, que é de uma extrema importância histórica, manifestar-se-á claramente no dia em que a cidade santa de Davi cair sob os golpes dos conquistadores romanos.